Quando falavam no jumentinho, veio-me uma ideia à cabeça. Senhor, se tu usas um jumentinho, também podes utilizar um burro velho. Senhor, usa-me se for da tua vontade. Está aqui um burro velho que esteve preso 20 anos, mas o Senhor o libertou. Senhor, usa-me se for da tua vontade. Queria comunicar aos irmãos um pensamento muito curto. Porque eu não sou pregador, dou uns pensamentos. Quando nós ligamos a televisão, ficamos... Às vezes até me custa ligar a televisão. As notícias são simplesmente aterradoras. Simplesmente aterradoras. O mundo está um caos. E tantas vezes vemos notícias que nos tentam embalar e fazer com que nós nos esqueçamos destas tristes notícias. Visite o nosso comércio, temos tudo para o fazer feliz. Porquê é que não compra um carro novo? Você deve estar a precisar de um carro novo. Compra um carro novo. Você verá como isso de facto lhe trará felicidade. Uma casa nova. Porque não, bom, agora é muito mais difícil comprar uma casa. Isso é uma satisfação muito mais difícil. Porque ao preço que as casas estão, sinceramente. Porquê é que não compra uma casa nova? Você verá como ficará feliz. E o mundo que é tão infeliz vive de pequenos fogachos de felicidade. É como se nós, em positivos, tivéssemos a dita felicidade e em negativos, as nossas frustrações. A seguir a uma felicidade não concretizada, há uma pequena felicidade que nós, de facto, quando atingimos aquele objetivo, pensávamos que, de facto, iríamos ser muito felizes. Mas, afinal, não ficámos muito felizes. Ficámos só, na altura, um pouquinho felizes. Mesmo um pouquinho felizes. O que é que aconteceu que eu não fiquei feliz? Mas, então, o que é que se passou comigo? Então, em negativos vem toda a minha frustração. Mas aí não é só. Em positivos era um positivo muito pequenino. Ao invés, a minha frustração é enorme. E à medida que eu vou atingindo os meus objetivos, a minha frustração vai sendo cada vez maior. Porque o meu desgosto vai sendo cada vez maior. Eu pensava que o carro novo, Senhor, eu pensava que ia ser tão feliz com o meu carro novo, afinal não sou. A minha casa, tenho uma casa tão boa, não me trouxe felicidade alguma. Ao invés de uma coisa que me traz uma felicidade imensa, pico máximo de felicidade, a salvação da minha alma. Posso ter momentos difíceis da minha vida. Falta de saúde, falta de dinheiro. Mas eis que aquela constante se mantém inalterada. A salvação da minha alma. Essa está lá sempre. Ninguém me pode arrebatar das mãos do meu Senhor. Um destes dias que comecei a pensar, de facto, na nossa vida, comecei a pensar num puzzle. Várias peças que encaixam. Então pensei na minha vida, de facto. Comecei pelo meu casamento. Sou feliz no meu casamento. De facto, damos importância ao nosso casamento. Sou feliz no meu casamento. Damos importância ao nosso emprego. Ganho bastante dinheiro, de facto, para sustentar a minha família, para ter uma qualidade de vida boa. Se calhar até tenho. Se calhar até casei com a mulher que eu queria. Saúde tenho tido. Ótima. Tenho tido uma ótima saúde. Então porquê que eu não sou feliz? E muitos se questionam porquê que eu não sou feliz. Bom casamento,
bom ordenado, boa família. A minha mulher me ama, os meus filhos me adoram. Tenho uma família estupenda, uma saúde de ferro. E eu não sou feliz porque tanta gente se questiona. Mas será que falta alguma peça? Falta-te Jesus. Não te falta uma peça, falta-te a peça. Sabes porquê? É porque se tu não tivesse uma destas peças, a outra se estende e te vai tirar as faltas. E tu não dás falta das outras peças, sabes porquê? Porque aquela peça se estendeu e suprimiu a falta das outras peças. E tu não tens falta alguma. Muita gente há que não tem esta peça. Caem na loucura de pôr pequenas peças. Vão preenchendo aquele vazio com pequenas peças, pequenas ilusões. Ilusões. Tu não tens puzzle nenhum, tu não tens coisa nenhuma. Porque tu não preencheste o puzzle. Tu tens um amontoado de peças, mas tu não formaste coisa nenhuma, a tua vida não faz sentido. Que puzzle é que tu formaste sem Jesus? O pecado, tu precisas desta peça. O pecado, desde sempre, teve castigo. No tempo de Moisés a gente ouvia, e vemos na Bíblia, na palavra do Senhor, os holocaustos. E os pecados tinha custo. Ouvimos falar dos novilhos, uma série de animais que eram oferecidos ao Senhor, e não só animais. Mas eis que apareceu o Senhor Jesus Cristo. E enquanto os holocaustos tinham que ser muito repetidos, continuamente repetidos, o Senhor Jesus Cristo morreu uma única vez por ti. Eu gostava de ler Isaías 53 com vocês. Diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como riso de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que por nós traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, esse Ele não abriu a sua boca. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. E tu agora já podes completar a tua peça. Já tens a peça que tu precisas para completar o teu puzzle. A tua vida já não é uma mentira se tu quiseres. O teu puzzle pode ficar completo se tu quiseres. Há uma passagem também que eu gosto. Paulo tinha um espinho na carne e orou ao Senhor 3 vezes para que o Senhor lhe tirasse o espinho na carne. Então vocês me podem perguntar, então, mas o puzzle dele estava incompleto.
não estava incompleto. Porque ele tinha a peça. Aquela peça que abrange tudo. E o Senhor lhe disse, olha, a minha graça te basta. Eu não te vou tirar o espinho na carne. Mas sabes o quê? Sabes que mais? A minha graça te basta. Mas que graça é esta? Quando eu comecei, há algum tempo comecei, de facto, a tentar definir graça. E fiquei triste porque senti-me tão pouquinho. O que é a graça de Deus? Senti-me tão pequenino porque, de facto, fica mesmo pelas basezinhas ali e não consegui passar dali. Que base é esta? Que não importa o meu passado, não importa quem eu fui. Se eu aceitar a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, me coloca no corpo de Cristo, em que o Senhor Jesus Cristo é a cabeça. Não importa se eu fui um bandido, não importa se eu fui um criminoso. É o Senhor que me justifica. Não importa se os outros te acusam e dizem assim, olha, o criminoso, o ladrão, agora anda a bater com a mão no peito. Não te preocupes com isso. É o Senhor que te justifica. É o Senhor que sabe que, de facto, se tu te converteste ou não. Se eu perguntasse aqui a um de vocês, a todos, há uma pergunta que eu deixo no ar. Como é que está o teu puzzle? Está completo? Há uma passagem, então, quando o povo de Israel... Uma pergunta. E esta peça pode subsistir só por ela? Se calhar estás a pensar em colocar esta pergunta. Então, olha lá, se tu não tiveres as outras peças, só tiveres uma. Tens só esta peça. E tu tens puzzle? Claro que tenho. Claro que tenho a peça. Paulo, a minha graça te basta. O povo de Israel, quando andou 40 anos pelo deserto, o Senhor os alimentava com maná. E todos os dias eles tinham que apanhar o maná. Nós gostamos de ter a despensa cheia. Eles não tinham despensa. Mas o Senhor era o maná. E eles iam apanhar todos os dias o seu maná. O problema é que nós não nos contentamos com o maná. Queremos a despensa cheia e chegar à despensa e dizer... Pois é. Se nós só tivermos o maná algum dia, se nós tivermos carências, se nós tivermos problemas, só com aquela peça nós somos perfeitos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Nós somos perfeitos nele, não precisamos de mais coisa nenhuma. A lei teve uma coisa boa, teve várias, mas a lei me misturou o quanto eu era pecador, insignificante aos olhos do meu Deus, como eu precisava que o Senhor, de olhar para a cruz. Tão pecador que eu fui. Tantas vezes olho para aquilo que eu fui na minha juventude. E fico triste comigo próprio. Realmente só a graça do Senhor pode libertar um burro velho. Na altura não era um burro velho, era um burro novo. Pode libertar alguém como eu. Só a graça do Senhor pode libertar um assassino. Só a graça do Senhor pode libertar todo e qualquer tipo de gente. Não há desculpa. Não há ninguém que tenha desculpa para não aceitar a salvação da sua alma. Não há ninguém. Não acredito que alguém sem o Senhor possa ser feliz. Eu gosto de escrever e quando pensava nisto, naquilo que é o Senhor, houve um dia que escrevi. Aliás, eu escrevo alguns dias, não escrevo grande coisa, mas eu gosto. Escrevi assim, quando penso em Ti, Senhor Jesus, naquilo que és, naquilo que é a Tua pessoa maravilhosa encerra, fico estupefacto com a Tua pessoa. Faltam umas palavras para definir
Tal a tua grandeza, a tua majestade, a tua soberania. Pensa, miúdo, quando curavas os cegos, quando paralíticos andavam assim que os tocavas. Pensa igualmente, Senhor, quando ias ao encontro dos leprosos, enquanto a sociedade então os repudiava com veemência. Eram colocados à parte em leprosarias, aí morriam como meras coisas peçonhentas. Ias ao seu encontro, os amavas, os acariciavas, os curavas. A lepra nada podia contra o teu amor, o teu poder. Faz-me, Senhor, lembrar quando te abeirastes de mim, quando andava a fugir de ti, quando os meus pecados mais peçonhentos que lepra me separavam de ti. Não me escorraçaste. Antes me limpaste, me regeneraste, me recuperaste para ti. Ao voltar a olhar para a cruz onde morrestes por mim, me soltaste, me libertaste daquilo que o inimigo me tinha aprisionado. Como poderei deixar-te amar, Senhor Jesus? Imagino tantas vezes quando estavas na cruz, a pagar a culpa que não era a tua. Teu rosto em agonia, martirizado. Teus pés trespassados por aqueles pregos enormes, dilacerantes. Teu lado trespassado por aquela lança tão maltratado, sem um mínimo de compaixão, de misericórdia. Obrigado, meu Senhor, por me levantares sempre que caio e me abraçares como só tu podes e sabes. Como poderia eu deixar de te amar, Senhor Jesus? Jamais deixarei de te amar. Há uma passagem também, desde os tempos de escola dominical, aquelas passagens que nos contavam que eu nunca me esqueci. Daquela mulher que tinha um fluxo de sangue e tinha gasto tudo, a mulher tinha gasto rios de dinheiro, tinha gasto tudo aquilo que tinha. E o problema dela se mantinha. Então ela pensou, se eu tocar na orla do seu vestido, eu posso ser curada. E ela foi e tocou na orla do seu vestido e foi curada. E o Senhor sentiu que lhe tinham tocado. Quem me tocou? Eu senti que tinha saído de virtude. Mulher, a tua fé te salvou. Ela foi salva porque tocou em Jesus. Eu nesta fase da minha vida já não me contento com tocar em Jesus. Quero mais que isso, quero abraçá-lo e dizer-lhe, Senhor, obrigado por me teres curado. Não é o muito dinheiro que tu tenhas que te pode trazer contentamento e resolução para os teus problemas, assim como não trouxe para esta mulher. Porquê é que não tocas em Jesus? Começa por tocar. Eu não digo que o abraço já, mas toca-lhe. Vai ter com Ele. Porquê é que não vais ter com o Senhor Jesus? Senhor Jesus, não consigo ser feliz. Já fiz tantas tentativas para ser feliz, mas eu não consigo. Deixa que eu toque, Senhor. E como ele sentiu que tinha saído de virtude, e como ele tinha sentido o aproximar daquela mulher, ele de igual forma vai sentir que tu te estás a aproximar dele. De facto, faz todo o sentido nós sermos carentes. Há uma pergunta que eu te quero deixar. Como é que está a tua alma? Se te falta esta peça, não podes estar grande coisa. Deixa que eu acabe com 2 quadras que eu fiz há um tempo. 2 quadras curtas, não te quero molestar. Sorri minha alma e voa para os benditos braços de Jesus, que te remiu por sua graça quando morreu por ti na cruz.
Não há mais dor, lágrima alguma. A outro dano irás sofrer. Abraça e louva o teu Senhor. Supremas bênçãos tu vais ter. Sorri, minha alma, como estás contente, e voa para os braços do Onipotente. E voa, voa. Aceita a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Deixa que Ele complete o teu puzzle. Então também poderás dizer: sorri, minha alma, como estás contente, e voa para os braços do Onipotente. E voa, voa para Jesus.